Bitcoin hoje pronto para iniciar uma semana, vamos ver o que a gente tem de dado aqui para esperar, notícias boas ou negativas. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, vamos entender o que tá rolando agora, tá? Então olha só, Bitcoin hoje está subindo 0,55, a gente sabe, final de semana o mercado vai ser devagar porque o volume de negociação ele cai demais. Com isso a gente precisa prestar atenção no que? No fechamento da sexta-feira do S&P 500, que foi de 1,22%, o que deu um início para o final de semana bem positivo para os mercados, e agora a gente precisa ficar de olho agora na abertura de segunda-feira. Mas no S&P 500, tá, a gente conversou e muito sobre simplesmente a estrutura que a gente está tendo. A gente está tendo uma estrutura limpa de baixa no S&P 500, enquanto no Bitcoin a gente está tendo uma estrutura de capitulação, uma estrutura que só entrega queda, não tem pullback, desde o momento que a gente saiu dos 48 mil dólares, tá? Então isso aqui, com certeza, é uma simetria que a gente tem que ficar de olho, que a gente sempre vai falar. O mercado vai entregar uma oportunidade, pessoas vão aproveitar essa oportunidade, consequentemente, elas estão comprando agora para vender depois. Se esse processo está acontecendo, podemos esperar que o preço pode subir nos próximos dias, semanas ou meses, tá? E é o que a gente espera no médio e longo prazo, que sim, o mercado recupere um pouco do valor perdido na volta dos 25, 30 mil dólares no Bitcoin. Mas realmente o mais importante é que o Bitcoin não está mostrando nenhum sinal de reversão, enquanto o S&P 500 ele está abrindo essa estrutura aqui. O que está acontecendo? A gente está fazendo um pivô de baixa, mas estamos fazendo fundo, e esse fundo aqui mais alto do que o anterior, prova pra gente que a gente está construindo uma linha de tendência de alta. Consequentemente, a gente está construindo o que? Uma estrutura de alta dentro de uma estrutura grande de queda. Então, cara, com isso aqui a gente consegue perceber o seguinte, né? A gente tem uma chance de reversão em cima da mesa. Mas, olhando para o Bitcoin, a gente não tá vendo nada disso, apenas uma estrutura de queda sem nenhum pullback. A única alternativa que o Bitcoin tem de subir, logo depois nós temos queda. E agora, entrando no curto prazo, já entrando no gráfico de 4 horas, o que a gente pode perceber nesse momento? A gente estava esperando, né, que o preço podia vir buscar os 17.600, mas depois de uma queda, ele fez uma super agulhada para baixo, para cima, já voltou uma lateralidade, mas ele está fazendo lateralidades mais baixo e abaixando o nível delas. Então, a gente estava fazendo uma acumulação aqui, ou distribuição, e agora a gente passou para esse lado embaixo. E note que antes a gente tinha um nível dos 20 mil dólares, tá? Como suporte, e agora a gente tá usando como resistência. Então a gente tá mudando e abaixando o nível de todo o processo que nós estamos tendo. Então você pode perceber que agora a gente tá criando uma lateralidade, um nível abaixo. Como a gente não tá demonstrando muita força de queda, isso pode ser interessante, pode indicar que o mercado tá realmente achando uma assimetria ali e pode entregar uma alta em breve, tá? Então com isso a gente tá vendo que o volume também tá decaindo, consequentemente a gente tá vendo que o mercado tá ficando mais devagarzinho, ele tá sendo movido com facilidade, dando algumas liquidações, mas com certeza a gente tá esperando um volume muito grande vir aí, visto que o Open Interest também tá alto. Com isso tudo, as altcoins estão tentando segurar, a gente está muito, mas muito nessa região dos 43,2% na dominância. Isso vai mostrar pra gente, cara, simplesmente que a gente tá numa quase querendo encontrar um fundo aqui, visto que a gente caiu bastante. Isso não aconteceu, isso não é normal acontecer, essa queda, essa resistência das altcoins, e a gente tá tendo a formação de um fundo agora que ele já tá demonstrando mais queda pra gente, ou seja, tá? Isso aqui não é um processo de altcoin season, não, isso aqui é apenas um momento que o mercado está mostrando a força que a comunidade das altcoins tem de segurar os seus valores, visto que antigamente as altcoins não tinham o papel que elas estão tendo hoje. Então com isso você entende que as altcoins, já perderam um certo valor de mercado? Com certeza, só que muitas estão funcionando, exercendo sua função no mercado tradicional, no mundo todo, cara. Você mexe com dinheiro, tem muita altcoin que tem muito papel fundamental nessa história e você não vai matar, porque o preço caiu, mas os fundamentos seguem intactos. Então essa simetria é o que a gente fica de olho, tá? Com isso tudo, cara, olha só, o CZ, o dono da Binance, falou pra gente o quê? Que agora os bancos podem usar Bitcoin como reserva de valor e investir aqui, já podem investir com 1% do capital. Então a gente começa aos poucos trabalhando com dinheiro grande. Você sabe que a maior quantidade de capital que tá na mão de alguém nesse mundo, cara, são os bancos, tá? Eles têm a maior parte, movimentam a maior parte. Então quando a gente parte para um negócio que os bancões começam a pegar parte, mesmo que seja um passo bem pequeno, isso já pode ser uma transformação do nosso mercado. E não se engane, cara, isso vai consequentemente acontecer, visto que o mercado ele já tomou uma proporção muito grande, mesmo com uma queda desse tamanho, tá? Então essa notícia, mas enfim,
que a gente tem nesse momento? Dados que podem mostrar pra gente uma formação de fundo no mercado. A gente vem falando bastante disso, né? No vídeo passado a gente falou simplesmente de 4 gráficos que estão mostrando a formação de fundo do mercado. Uma delas é o MVRV aqui, que tá mostrando que a gente entra nessa região vermelha. Cara, a gente tá numa promoção gigantesca no mercado. O Bitcoin, toda vez que ele tende a vir nessa região, ele mostra que a gente está simplesmente no custo-benefício do mercado, pagando o melhor preço na melhor hora possível, e é só você desbloquear um pouco da sua mente que você vai reparar que isso é totalmente plausível. A gente está com medo, o mercado já derreteu bastante, não demonstrou nenhuma força de pullback, e ainda mais usando o índice de força relativa, você pode ver que no gráfico diário a gente já está rodeando aqui, simplesmente abaixo dos 30 pontos, região de sobrevenda, e olha o gráfico semanal, a gente ainda está insistindo nessa região, e eu quero que vocês prestem atenção nos próximos candles semanais, porque a gente começa com uma força semanal gigante de queda e aos poucos a gente vai simplesmente cansando essa força. A força vendedora vai chegando no seu limite porque, cara, não tem tanta gente para vender assim não, tá? A maioria que vendeu aqui tá colocando prejuízo gigante no bolso, mas tem muita gente ganhando em cima disso e cada vez mais comprando. Isso é normal. Você pode não perceber isso, mas tem muita gente por trás que não tá largando seus bitcoins porque tem uma perspectiva, calma, nossa, inventei uma palavra agora, mas me desculpa, tá, professores? Então, a gente tem essa ideia que o mercado, ele tem o seu poder, tem o seu valor, e algumas pessoas percebem isso e aproveitam da situação. Agora, essa semana, o que a gente pode ter? Cara, com certeza o seu like, tá? Nesse vídeo aqui, nessa análise específica, você precisa do seu like, no meu like. Hoje eu tô ficando um pouquinho acelerado mais que o normal, tá? Mas o seu like é muito importante pra mim, eu agradeço demais, tá? Olha só, essa semana a gente tem algumas notícias, com certeza nada de super importante, a gente tem algumas reuniões do Williams, a gente já conversou um pouquinho sobre ele também, mas o que vai interessar pra gente nesse contexto macroeconômico que tá inflação pegando fogo, desemprego pode aumentar, aumento de juros aumenta muito ou não, até onde a gente vai nessa história. A gente tem alguns dados, tá? PMI composto do S&P, a gente tem ofertas de emprego, a gente tem, cara, olha só, tá? Relatório de emprego, payroll não agrícola, a gente tem alguns outros dados, se eu não me engano, que taxa de desemprego é muito importante também, porque a taxa de emprego e desemprego nos Estados Unidos é muito importante porque vai mostrar como que tá esse ecossistema macroeconômico das empresas, como é que elas estão sendo afetadas com esse aperto monetário, se estão sofrendo, tendo que despedir mais gente, o desemprego aumentando, empresas pequenas quebrando e o desemprego também subindo. Então isso é um dado importante, é um dado indireto do que realmente está acontecendo e a gente precisa ficar inevitavelmente de olho nisso aqui, tá? Eu te convido para seguir o meu Instagram, se você não sabe, que lá eu jogo a notícia na hora que rola ali pra gente ficar sempre ligado o que vai acontecer. Só que tem um dado muito importante nesse momento, além de tudo que a gente falou, a possibilidade dessa semana ainda segue, tá? A perspectiva de baixa e uma formação de fundo nesse contexto. E o que a gente espera é que... Ó, tô no gráfico de 4 horas, tá certo. Então olha só. Essa semana a gente ainda tem esse fundo aqui para descobrir, só que o mercado não tá vindo de uma forma muito forte mesmo com o Open Interest grande. Isso aí é um ponto interessante pra gente. Ele simplesmente parou aqui nos 18.700 e pode estar formando um fundo mais ascendente, assim como a gente pode ver isso acontecendo no dólar, que tá chamando muito a atenção, tá? O dólar, cara, tá numa situação muito favorável para subir. A gente tava aqui, isso é muito importante, tá? Seus investimentos estão em dólares, então você precisa inevitavelmente entender como é que funciona o dólar também para você não ser afetado negativamente também nos seus investimentos, certo? Então olha só, a gente estava num range de lateral gigante no dólar, a gente perdeu esse nível, fizemos um fundo duplo, mas um fundo duplo meio que ascendente. Então olha só, né, a força que ele já subiu. E não duvidem, tá? Que se o dólar for buscar a região dos 5,85 ou quem sabe ali o topo histórico dele anterior, que dá quase R$6 por dólar, que é muita coisa e com certeza você ganha com isso quando você está investido em Bitcoin, automaticamente você está exposto ao dólar. Então, com certeza você ganha dinheiro com isso, esse é o nosso objetivo aqui. Então, essa queda do dólar, enfraquecimento, é uma questão mais temporária, com certeza, tá? Agora com esse aperto monetário, com certeza, isso aí pode trazer uma valorização para o dólar nesse contexto, ainda mais o Brasil ajudando e fortalecendo com o ano de eleições, tá? Então, com isso tudo a gente tem, com certeza, uma perspectiva muito positiva daqui para frente para o mercado. Eu não consigo ficar totalmente pessimista, apesar de a gente ter aqui no nosso Bookmap o aplicativo que você consegue controlar não, tá? Mas tem uma perspectiva gigantesca de toda a liquidez do mercado, e é simplesmente o que tá rolando aqui. Temos ordens de compra de 900 bitcoins em $10.000 do mercado, tá? Mas a concentração aqui de compras está mais ou menos uns $15.000, o que leva a gente precisa entender o seguinte, tá? Se tem muita gente esperando aquela região, a gente pode ter uma liquidez maior naquilo ali, e
consequentemente o mercado buscar essa liquidez antes, essa pendência, tá? Essa oportunidade para depois subir. Então, por que não, né? A gente já chegou nos 17, então se nesse contexto essas ordens forem preenchidas nos 15 mil dólares, a gente poderia muito bem seguir um contexto do seguinte, tá? A gente está numa lateralidade aqui no gráfico, mas a gente pode tranquilamente vir buscar os 17 mil dólares e perder até momentaneamente, fazer uma bear trap e simplesmente reverter esse cenário e começar um pullback. Eu já falei para vocês que o nosso pullback nesse momento pode ser bem característico, pode ser uma coisa bem avançada, bem forte e de nosso interesse, tá? A gente quer realmente o mercado mostrando uma prova de força absurda, conforme a gente está vendo as últimas semanas só queda, 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 queda. Nós queremos ver uma alta de respeito acontecendo nesse mercado e essa é a nossa perspectiva até o final do ano, tá? Não acredito que vai ser uma queda infinita, mas vai ser um ano que a gente vai ter possivelmente uma lateralidade, mas buscando níveis acima, tá? Então, da mesma forma que a gente está fazendo uma lateralidade aqui, a gente pode partir para o próximo nível de Fibonacci entre o 0,5 entre o 0,32, né? Que a gente conversou, 25 mil dólares, 30 mil dólares, um novo range lateral, enrolar até o início do próximo ciclo, que a gente vai lá e sobe de uma vez e simplesmente podemos iniciar novamente um novo ciclo do Bitcoin, um novo ciclo de alta que pode entregar aí uma alta bem forte. Então assim, cara, mercados, eles têm ciclos, a macroeconomia tá ajudando o ciclo, tá intensificando os movimentos, mas isso não deixa de dar uma excelente oportunidade. Cara, você tá vendo um ativo que tá valendo 20 mil dólares, que já chegou a valer 70 mil. Então isso é no mínimo ótimo, tá? Então se você tá desesperado, você tá no lado errado do time, mesmo com esse contexto macroeconômico gigantesco, todo mundo martelando, queda, queda, queda na sua cabeça, não caia nisso, tá? A gente já viu essa novela repetir várias e várias vezes. Você não quer estar errado pela 20ª vez, porque você tá sempre seguindo a opinião dos outros, tá sempre seguindo alguma notícia e se afetando emocionalmente com isso. Então, cria sua estratégia, aplica e, cara, sucesso. Tamo junto, forte abraço, uma excelente semana pra você. É nóis.